Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Meu nome é Miquéia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Meu propósito nesse meu canal é compartilhar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Bom, hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante a respeito de quem são os 24 anciões descritos por João em Apocalipse capítulo 4. O livro de Apocalipse é complexo, é difícil porque tem muita simbologia, mas quando analisamos a Bíblia como um todo, nós podemos decifrar os temas mais complexos dentro do Apocalipse, tá bom? Então vamos para o texto. Vamos para o texto. Apocalipse capítulo 4, versículo 4 diz: E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Bom, antes de Jesus desatar a sua ira no capítulo 6, João, aqui no capítulo 4, descreve a presença de 24 anciões no céu, quando ele foi arrebatado ao céu. E lá ele viu 24 anciões que estavam diante do trono, de acordo aqui no versículo 2, que João diz: e logo foi arrebatado de espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. Jesus, claro, aqui no trono, sentado, e em volta dele estavam os 24 anciões. Bom, eu vou trazer as duas principais interpretações a respeito de quem seriam. Existem várias, mas essas são as principais, essas que eu vou apresentar agora. A primeira é que sejam anjos, certo? E essa posição que são anjos usa alguns textos para provar que esses 24 anciões são anjos. E um dos textos que eles utilizam é Jó capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Bom, esses filhos de Deus aqui em Jó capítulo 1, versículo 6, são anjos que se apresentam diante de Deus em seu trono, certo? Por esses anjos estarem diante de Deus no seu trono, e os 24 anciões também estar diante de Deus no seu trono, então eles fazem uma analogia dizendo que esses 24 anciões são anjos, porque esses anjos aqui em Jó, capítulo 1, versículo 6, também estão assentados diante de Deus, certo? Que são anjos. Então são textos paralelos. Bom, eu fiz aqui algumas anotações, tá? Porque eu estudei para vir aqui gravar. Além desse texto de João 6, também tem Salmos 29:1, Salmos 89:7, Salmo 103:20 e Salmo 148:2, tá? Se você quiser conferir depois. Aqui nesses textos são apresentados os anjos no céu diante de Deus. E bom, e por fim tem a outra interpretação que a igreja teria sido arrebatada no céu, né? João ele foi arrebatado ao céu, aqui em Apocalipse 4, antes da tribulação. Isso seria um simbolismo de que o arrebatamento de João seria o arrebatamento da igreja, antes do período tribulacional, porque esses 24 anciões seria a igreja. E nesse caso, essa seria a interpretação mais coerente, mais plausível. Por quê? Aqui em Apocalipse 4, esses 24 anciões estão assentados em tronos, certo? E aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, Jesus ele faz uma promessa à igreja. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. O que Jesus está dizendo para a igreja? Quem permanecer fiel a mim até o fim, vai se assentar comigo no meu trono, ou seja, vai sentar ao meu redor, vai sentar ao redor dele no trono, certo? Como ele se assentou perante o Pai.
Então, esse trono que a igreja vai se assentar, esse trono é no céu, certo? Esse trono é no céu. E esse trono onde a igreja vai se assentar é em volta de Jesus, certo? Em volta dele. Assim, do mesmo modo que ele se assentou perante o seu Pai no trono, que é Deus. E os 24 anciões estão diante do Cordeiro no trono. Os 24 anciões estão ao redor desse que está sentado no trono. E quem é esse que está sentado no trono aqui no versículo 2? Que João fala: E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e ao redor desse trono havia 24 tronos, que eram dos 24 anciões. Então, os 24 anciões estão assentados em volta de um trono específico. Eles estão assentados em volta de um trono específico. E nesse trono específico há um que tem uma aparência semelhante à de pedra de jaspe e de sardônica. Quem seria esse? Eu respondo. Esse seria o próprio Jesus. Podemos ver isso, meus irmãos, aqui. Podemos ver isso em Apocalipse capítulo, deixa eu ver, capítulo 7, versículo 11. Apocalipse, capítulo 11, melhor dizendo, versículo 6, que diz, 16, e os 24 anciões que estavam assentados ao seu trono diante de Deus. Esses 24 anciões estavam assentados diante de Deus, certo? E aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, o que diz aqui? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Eles se prostraram diante do Cordeiro, ou seja, esses 24 anciões estão diante do Cordeiro. E aqui, deixa eu ver as anotações que eu fiz. Apocalipse capítulo 19, versículo 4. Apocalipse 19, 4. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Esses 24 anciões estão diante do Cordeiro e de Deus. Os tronos dos 24 anciões estão em volta do trono de Deus. E aqui em Apocalipse 3, 21, Jesus diz para a igreja: Igreja, vocês vão se assentar comigo ao meu redor no meu trono. Jesus vai estar no trono e a igreja vai estar ao redor de Jesus. Aonde? No seu trono, no céu. Do mesmo modo que os 24 anciãos estão aqui, como eu acabei de ler para vocês. Então, esses 24 anciões representam a igreja. Representa a igreja. Está claro aqui no texto, nos textos, certo? Ainda mais porque a palavra trono que Jesus diz que a igreja se assentaria, no grego é tronos. É a mesma palavra que os 24 anciões estão assentados em tronos, aqui no Apocalipse 4. É a mesma palavra, tronos, certo? Então, não tem como não dizer que não é a igreja, certo? Outra questão de que é a igreja é porque esses 24 anciões, aqui no texto diz que eles estão vestidos de vestes brancas. E do mesmo modo, Jesus, ele diz que a igreja vai se vestir com vestes brancas, de acordo com Apocalipse 3:5. Vamos ler. Que diz: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus está dizendo: aquele que vencer, permanecer fiel até o fim, será vestido de vestes brancas. Do mesmo modo que os 24 anciões estão com vestes brancas, aquele que vencer, a igreja que vencer, né, a igreja vai ser vestida de vestes brancas. Porque a palavra vestes aqui, brancas, em Apocalipse 3:5, que Jesus se refere à igreja, a palavra vestes aqui no grego é himation, que significa vestimento, manto e túnica. E a palavra brancas no grego é leukos, que significa claro, brilhante, luminoso.
Isso é para simbolizar o sinal de inocência e pureza de alma, sinal de santificação. E essa mesma palavra imation leukos, para se referir a vestes brancas que Jesus se refere à igreja, é a mesma que ele utiliza para se referir aos 24 anciões. Certo? Se você for pegar qualquer texto grego, você vai ver que as palavras vestes brancas indicadas aos 24 anciões é a mesma indicada como promessa à igreja. Certo? E aqui está falando que Jesus ele diz que a igreja será vestida. Ela será vestida, né? Isso é sinal de que quando Jesus arrebatar a igreja, nós seremos transformados, nós seremos vestidos com vestes brancas. E aqui Apocalipse 4 diz que esses 24 anciãos estão vestidos de vestes brancas. Eles estão vestidos de vestes brancas do mesmo modo que a igreja vai ser vestida de vestes brancas. Então é uma harmonia, entendeu? É uma simetria. Então é uma indicação de que esses 24 anciões é a igreja limpa, santificada e purificada no céu, certo? Vestida pelo Cordeiro, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E o terceiro e último argumento para favorecer que os 24 anciões é a igreja no céu no período tribulacional é que, do mesmo modo que esses 24 anciões têm coroas, como podemos ver, que diz aqui, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro, Apocalipse 4:4, a igreja também vai ter coroas como os 24 anciões têm. Aqui em Apocalipse 3:11 diz, Jesus disse à igreja, eis que venho sem demora, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A palavra coroa aqui em Apocalipse 3:11 é Stéphanos. É a palavra Stéphanos. E a palavra coroa aqui em Apocalipse 4:4, a coroa dos 24 anciões, também é Stéphanos. É a mesma palavra. E ela indica a vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado. Retidão dos servos de Cristo. Retidão dos servos de Cristo. Retidão dos servos de Cristo, purificação. Ou seja, são servos. Essa coroa, Stéphanos, é dada para aqueles que venceram o pecado. Então, ou seja, Jesus está falando aqui em Apocalipse 3:11. Permaneçam firmes. Eis que venham sem demora. Guarde o que vocês têm para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a santidade em vocês. Se mantenham puros para que vocês venham ser vestidos com as vestes brancas, para que vocês venham receber a sua recompensa que eu tenho preparado para vocês no céu. Certo? Então, é um sinal de purificação, de recompensa que Jesus promete à igreja. Certo? Então, são textos paralelos. Então, isso é uma grande prova que aqui também se refere que os 24 anciões se trata da igreja. E por fim, aqui não pode estar se referindo a anjos pelo seguinte fato, meus irmãos. Porque aqui, como já está provado aqui, que são 24 anciões, vestes brancas, coroa, tronos. Ainda mais, que eu tinha esquecido de falar, é que lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, Jesus ele faz uma promessa para a igreja também, né? Para os salvos do período tribulacional, né? Aqui em Apocalipse 24, vi tronos se assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus. Então, o que Jesus está falando aqui em Apocalipse 24? Jesus está falando que a igreja ela vai se assentar em tronos e que a igreja vai ter poder de julgar, certo? Porém, aqui em Apocalipse é a ressurreição dos mortos no período tribulacional, né, dos santos que morreram na grande tribulação. Mas a verdadeira igreja ela vai estar no céu, né? A igreja ela não vai estar na terra, ela vai estar no céu, lá com Cristo, né? Porque são os 24 anciões.
assentado em tronos. E essas pessoas que morreram no período tribulacional também vão fazer parte dessa promessa de assentar em tronos, como a igreja lá no céu, que está assentada no trono, para julgar, certo? E por fim, só queria dar uma pincelada aqui, é que esses anjos, como eu já tinha falado antes, que não pode ser anjos. Eu já tinha mostrado os argumentos, né, daqueles que defendem que são anjos, 24 anciões, que eles utilizam aqueles textos que eu citei. Porém, meus irmãos, tem algumas evidências bíblicas que comprovam que esses 24 anciões não podem ser anjos. Por quê? Porque essa promessa que Jesus... Porque os 24 anciões, eles têm vestes brancas, esses 24 anciões têm coroa, e esses 24 anciões, eles estão assentados em tronos. Se você ler a Bíblia inteira, você não vai encontrar em nenhuma passagem anjos. Você não vai encontrar nenhuma passagem de anjos sentados em tronos. Você não vai encontrar nenhuma passagem onde anjos recebem a coroa da vida, a coroa da vida. E você não vai ver nenhuma menção nas escrituras de anjos vestidos de vestes brancas, com o sentido de ser vestes brancas daqueles que venceram o pecado. Eu sei que os anjos estão vestidos de vestes brancas, mas essas vestes brancas em um sentido diferente, tá bom? É um sentido diferente. Porque os vestidos de vestes brancas aqui, em Apocalipse 3:5 e 4:4, são para aqueles que venceram o pecado. Certo? Então são diferentes. E ainda mais por causa do texto de Apocalipse capítulo 7, versículo 11. Certo? Que diz o seguinte aqui, que diz: E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões. Ou seja, os anjos eles estavam ao redor do trono e dos anciões. E dos 4 animais, e prostraram diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Aqui João ele faz uma distinção entre anjo e anciões. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões. Então, ou seja, esses anjos estavam ao redor dos anciões. Olha como é claro. Então, não pode ser anjos por causa que João ele faz distinção entre anjos e anciões, de acordo com Apocalipse 7:11. E então, esses 24 anciões, ao meu ver, é a igreja. A igreja é a posição mais plausível, biblicamente falando. E por que seriam 24 anciões? Esse número 24, ele pode representar a totalidade da igreja. 12 mais 12, 24. Seriam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, assim, dando a soma de 24. Assim, representando as 12 tribos de Israel, representando os salvos do Antigo Testamento, e esses 12 apóstolos aqui do Novo seria a representação da igreja, dos salvos em Cristo Jesus. E qual que é a função desses 24 anciões? Bom, a função podemos ver aqui em Apocalipse 5. Capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram diante de Deus, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua e povo e nação. E também tem outros textos aqui, como por exemplo, eu vou ler mais um, Apocalipse 7:11, mais esse, tá? E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, ações de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus e para todo sempre. Amém. Os 24 anciões, eles estão
adorando a Deus. Eles têm a função de adorar, de louvar a Deus. Se você pegar toda a expressão 24 anciões, que no livro de Apocalipse a expressão 24 anciões aparece 5 vezes, todas elas você vai ver os 24 anciões adorando a Deus e louvando a Deus. Então, a função deles é adorar e louvar ao Senhor Deus no céu. Certo? E que, ao meu ver, esses 24 anciões é a igreja que foi arrebatada antes do período tribulacional no céu. Certo? Então fica aqui esse vídeo, ficou um pouco longo, né? Mas foi produtivo, já estava com esse desejo de compartilhar. Eu espero que você tenha gostado. Curta, comenta, compartilha. Se você discorda, também curta, comente aí embaixo e deixe a sua opinião, tá bom? Deus o abençoe. Fique com Deus. Tudo de bom para você. E até mais.